Grêmio de Futebol porto-alegrense, campeão da América e campeão do mundo. Nos anos 70 não era fácil ser tricolor no Rio Grande do Sul. O Internacional vinha ganhando tudo, tricampeão brasileiro. E no final da década de 70, o Grêmio começa a armar um time que conquistaria o Brasil e depois conquistaria a América e o mundo. Venha conhecer com a gente o Renato Portaluppi, o Tarcísio, o Baltazar, o China, o Osvaldo, Mazzaropi, Hugo de Leon, o timaço do Grêmio, campeão da Libertadores de 1983 e também campeão do mundo. Grêmio, começo dos 80, vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar, estou aqui com o Diego Ambrosini em mais um episódio do Meio de Campo Futebol e Sua História. E o nosso projeto hoje é contar para vocês um pouquinho sobre um time histórico do Grêmio. Talvez o primeiro grande time do Grêmio na era moderna, na era pós-pressão, pós-televisão, que é o Grêmio de 83, campeão da Libertadores. Mas a gente vai dar uma passadinha histórica breve, né, Diego, para conhecer as raízes desse time. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Beleza, Idelber? É isso aí, né? Quer dizer, esse time do Grêmio que recupera um pouco o protagonismo no Rio Grande e depois conquista o Brasil, conquista a América, conquista o mundo. Uma bela equipe, né? Que se marcou pela qualidade do seu jogo, pelos grandes jogadores, mas também por muita raça, muito, né? Um time muito aguerrido e que esteve à altura aí dessas grandes conquistas. E essa história, na verdade, começa ainda em Porto Alegre, ainda no Rio Grande do Sul, com um título histórico, né? A gente até já mencionou ele em alguns momentos aqui, que é o Gaúcho, Campeonato Gaúcho de 1977, um time dirigido pelo Tele Santana, que quebrou ali uma hegemonia de 8 anos, né, seguidos do Inter campeão. Não é isso? Era um belo time, né, Idelber? Apesar de não ter grandes craques. Era um belo time. O Tele, mais uma vez, né, o Tele continua com a tradição de armar grandes equipes nos anos 70 sem grandes craques. O Tele tinha sido campeão mineiro de 70 com o Galo, interrompendo uma sequência muito humilhante do Cruzeiro, depois da inauguração do Mineirão. Tinha sido campeão brasileiro de 71, pelo Galo também. E em 77, ele arma esse time do Grêmio, que interromperia uma sequência de 8 títulos do Internacional. O Inter era octacampeão gaúcho. Em 77, chega o Tele e o Grenal decisivo termina com 1-0 para o Grêmio. Gol do André Catimba. Esse gol gera uma das fotos mais emblemáticas do futebol brasileiro nos anos 70, que o André Catimba tenta dar uma cambalhota, não consegue fazer o giro do corpo e cai de cara no chão, né? Ele Ele é já se substituído, machuca ali, se machuca na queda, né? é substituído pelo Alcindo na Sim. comemoração do gol, porque arrebenta a cara no chão, né? Destaques desse time do Grêmio de 1977 são os pontas. Tarcísio e Éder são peças muito importantes desse time. O Tarcísio é um jogador emblemático da história do Grêmio, originalmente ponta direita. Ele jogaria também de ponta esquerda depois da chegada ou depois da subida, né, do Renato Portaluppi, do Renato Gaúcho. O Tarcísio vai para a ponta esquerda. Ele jogaria também de centroavante em algumas situações. E ele é o jogador emblemático da sequência de derrotas do Grêmio ao longo dos anos 70. Tem uma entrevista famosa do Tarcísio saindo de campo depois de um pentacampeonato do Inter ou de um hexacampeonato do Inter, dizendo: eu não aguento mais apanhar do Internacional. E em O, 77 a história muda um pouquinho. e o Não é. Tarcísio, que era chamado Flecha Negra, né? Ele vai ser um personagem importantíssimo de toda essa trajetória que a gente vai contar aqui, né? Porque ele vai estar até 83, 84 ainda jogando pelo Grêmio, né? Ele é o jogador que fica, desde o título de 77 até o Campeonato Mundial de 83, o Tarcísio está presente. Uhum. Detalhes importantes sobre esse time do Grêmio: o goleiro é o Corbo, que é um goleiro uruguaio,
Vamos abrir um parênteses já para dar uma introdução aí aos goleiros do Grêmio nessa trajetória, que são goleiros importantíssimos na história do Grêmio, na história do futebol brasileiro. Eles ganham o campeonato de 77 com o Corbo no gol, um goleiro uruguaio que veio do Peñarol, chegou a fazer quase 100 jogos pelo Grêmio e é parte importante desse time. Na lateral direita tem um velho conhecido nosso, velho conhecido dos palmeirenses, que é o Eurico, lateral titular da segunda academia do Palmeiras, a que é bicampeã brasileira em 72 e 73. Nesse momento, ainda não está o Hugo de León, que viria a ser um emblema do time campeão de 83. O meio-campo é Vitor Hugo, Tadeu Ricci e Yura. Não é um meio-campo requintado, de muita classe. Esse time ganha o jogo decisivo, se sagra campeão. O Tele Santana fica mais um ano no Grêmio. E aí, no Campeonato Gaúcho de 78, o Inter recupera a hegemonia, se consagra campeão gaúcho. Então, o Tele fica 2 temporadas no Grêmio, ganha um campeonato estadual e perde o outro, né? Em 79 Sim. e em 80, o Grêmio recupera a hegemonia regional, vence o Campeonato Gaúcho, conquista um bicampeonato, e aí já começam a aparecer alguns jogadores importantes. O goleiro campeão gaúcho de 1979 é o Manga. O Manga. Manga campeão, bicampeão brasileiro pelo Internacional, em 75 e 76, e ele vai para o Grêmio, conquista o título gaúcho de 79. Ali aparecem algumas figuras que depois seriam importantes para a história do Grêmio. O Baltazar, centroavante, artilheiro de Deus, um dos jogadores, um dos jogadores que inicia aquele movimento de jogadores evangélicos. O Paulo César Caju está nesse time de 79. Sim. O Éder Aleixo ainda está nesse time de 79. Ele é trocado pelo Paulo Isidoro com o Galo naquele ano. E em 80 tem uma novidade interessantíssima para os mineiros, tanto atleticanos como cruzeirenses. Detalhe pouco sabido, Nelinho, o grande Nelinho, é o bicampeão gaúcho de 80 pelo Grêmio. Em 80 ele vai Entre o... ele sai do Cruzeiro, né? E antes de voltar para o Galo, ele passa pelo Grêmio, né? Nesse intervalo. E nesse time de 80 está o Paulo Isidoro, Sim. que já foi trocado com o Galo. O Éder já não está jogando o Campeonato Brasileiro de 80 pelo Galo. E ali o Inter arma o Grêmio arma um time com mais veteranos. O goleiro no Campeonato Gaúcho de 1980, o bicampeonato do Grêmio, já é o Leão. O Leão, sim. O Leão é o goleiro, então Nelinho na lateral direita, Vantuir, o grande Vantuir, um dos maiores quartos zagueiros da história do Galo, está no Grêmio naquele momento, em 80. O Paulo Isidoro está jogando, e no ataque você tem Tarcísio, Baltazar e Renato Sá. Esse é o time bicampeão gaúcho de 79 e 80. O técnico, que em 79 foi o Fantoni, né? Isso. Em 79 foi o Fantoni, em 80 foi o Paulinho de Almeida. Ah, certo. Em 80 o Enio Andrade estava no Inter, né? O Enio Andrade tem uma longa história nos 2 clubes do Rio Grande do Sul. E quem conquista o bicampeonato em 1980 é o Paulinho de Almeida. Aí depois o Inter vai engatar uma sequência de 4 títulos. O Inter é o tetracampeão gaúcho de 81, 82, 83 e 84. Enquanto isso, claro, o Grêmio estava conquistando o Brasil, estava conquistando o mundo, né? O primeiro grande surgimento desse time em nível nacional é o Campeonato Brasileiro de 81, que o Grêmio conquista fora de casa, né?
Sim, sim. Então agora vamos falar um pouquinho desse Brasileirão, primeiro título do Grêmio, né? O primeiro título no grande cenário, né? É uma característica aí desses anos, né? Que o Grêmio muitas vezes deixou a disputa do gauchão, colocou jogadores reservas, né? Não levou o gauchão às últimas consequências, mas foi para outros palcos, né? E aí conquista o título brasileiro em 81, ainda era um daqueles brasileiros com 40 e tantos times, né? A Taça de Ouro. O Grêmio começa relativamente devagar, né? Nas primeiras fases ele vai não fica em primeiro lugar do seu grupo, né? Inclusive na segunda fase tem um grupo de 4 equipes em que ele chega a levar uma goleada de 3-0 do São Paulo, né? Mas depois vem a parte do mata-mata. E aí o Grêmio tem um caminho que a princípio pode parecer fácil, mas que então não era exatamente assim, né? Porque o Grêmio nas oitavas ele vai enfrentar o Vitória. O Vitória era esse time do Vitória de 80, 81 era uma boa equipe, né? Tinha sido campeão baiana em 80, recuperando depois também quebrando uma hegemonia do Bahia. O Bahia chegou a ser heptacampeão. O Vitória foi campeão em 72, depois o Bahia engata de 73 até 79, 7 títulos seguidos, e o Vitória em 80 consegue o título. Tá? Então, em 81, nas oitavas de final, o Vitória em Salvador, no primeiro jogo, vence por 2-1. Né? E aí o Grêmio, na volta, consegue fazer 2-0, vira ali o saldo de gols e consegue, então, passar para a fase seguinte. Na fase seguinte, vem um jogo contra um time que hoje em dia as pessoas não se lembram mais que existiu, praticamente, ainda existe, né? Mas está ali nos porões do futebol brasileiro, que é o Operário do Mato Grosso do Sul. Mas que tinha, nessa época, na passagem dos anos 70 para os anos 80, costumava formar boas equipes. Né? Em 77, por exemplo, né, o Operário chega às semifinais. Né? E nesse momento ali tinha o Manga como goleiro. O mesmo Manga que saiu do Inter, teve essa passagem pelo Operário, depois vai para o Grêmio. E em 81, o time era um time de jogadores mais modestos. O grande destaque era o Arthurzinho, meio campista, né? Carioca, jogou um bom tempo depois, vai ter uma excelente passagem pelo Bangu, naquele momento ali dos anos 84, 85, quando o Bangu tem as suas melhores campeonatos cariocas, né? Depois vai para o Vasco, tem passagem pelo Corinthians, Vitória, Bahia, já na década de 90, depois vira técnico, né? Foi técnico muito tempo lá, tanto no Vitória quanto no Bahia. Mas o Grêmio consegue vencer as duas partidas, um 2-0 em Porto Alegre, 1-0 em Campo Grande, e chega na semifinal. E na semifinal enfrenta a Ponte Preta, que vale lembrar sempre, né? Os dois times de Campinas, nesse momento aí, comecinho dos anos 80, eram dois timaços, né? Tanto o Guarani quanto a Ponte. Então já era um pouco, digamos, o finalzinho, né, daquela grande ponte do final dos anos 70, mas ainda era um belo time. E o Grêmio não tem facilidade, né? O Grêmio consegue vencer em Campinas, no Moisés Lucarelli, um jogo disputadíssimo ali que o Grêmio vence por 3-2. E no jogo de volta, a Ponte ganha em Porto Alegre, mas ganha por 1-0. O saldo de gols ali no mata-mata fica o mesmo, o Grêmio acaba se classificando por ter a melhor campanha do campeonato inteiro. E aí vai para a grande final, né? A final contra o São Paulo. O São Paulo era favorito, né? Tinha um timaço com uma das bases da seleção brasileira do ano seguinte, né? Com Oscar, Valdir Pérez, o Serginho Chulapa, né? Então, um belo time do São Paulo. Mas o Grêmio consegue vencer as duas partidas, né? Tanto no Morumbi quanto em Porto Alegre, e com isso ganhou seu primeiro grande título, o título brasileiro de 81. O time Sergio, base falando do um Grêmio... pouquinho sobre essa final, Claro. porque
Colocar aqui o time base, né? Depois você comenta um pouquinho. O time base do Grêmio já era, então, o Leão, como você tinha falado, né? O goleiro Leão. Na lateral direita, o Paulo Roberto, um jogador muito interessante que teve uma carreira longa, passou, se não me engano, por 9 times do G12, né? Então jogou em tudo quanto é lugar, mas ele começa no Grêmio, então tá no início da carreira dele aqui. Na zaga tinha o Neymar, um zagueiro que vou falar um pouquinho dele no outro campeonato, que é 82. E o De Leon chega em 81. Então, sobre o De Leon é interessante comentar que ele vem do Nacional, ele era uruguaio, né, como todos sabem, e ele era cria do Nacional. E tinha sido já campeão na Libertadores em 80, capitão do Nacional. O Nacional faz a final contra o Inter, né, contra o Internacional de Porto Alegre, e ganha o título. E o De Leon levanta a Taça Libertadores pela primeira vez. Ele vai levantar a Taça Libertadores 3 vezes, né? Duas pelo Nacional, em 80 e 88, e uma pelo Grêmio, que a gente vai falar mais ainda daqui a pouco, que é o título de 83. E o Casemiro na lateral esquerda. No meio de campo, o China, o Wilson Tadei e o Paulo Isidoro. E no ataque, então, Tarcísio, Baltazar e Odaí. Depois, às vezes, entrou o Renato Sá. Então, o time base do Grêmio era esse. Mas pode falar o que você ia falar sobre a final. Só para reforçar o que você dizia, essa final me lembro bem, assim, já era uma época que eu vivia na frente da televisão, ia ao estádio direto, ia ao estádio toda semana. E a superioridade, o favoritismo do São Paulo era enorme. Sim. Era muito grande mesmo. O São Paulo era o grande favorito para aquele título, né? Tinha a dupla de zaga Oscar e Dario Pereira, que você citou. Tinha o Serginho Chulapa e o Valdir Pérez, que tiveram na seleção no ano seguinte, como você citou. E tinha o Marinho Chagas, jogando o seu canto de cisne no futebol brasileiro, na minha opinião, sem dúvida, o maior lateral esquerdo do futebol brasileiro dos anos 70, talentosíssimo, estava jogando fino no São Paulo. Na lateral direita era o Getúlio, que tem também uma longa história no São Paulo e no Galo. No meio-campo, o São Paulo já tinha o Renato Morungaba, o Renato Sim. Pé murcho. injustamente apelidado de Renato Pé Murcho, e o Everton, que era um ponta de lança espetacular, um camisa 10, que depois faria uma bela história no Galo também. É autor de mais de 100 gols pelo Galo e tem uma carreira belíssima. Ele, inclusive, vai para a Copa de 82 e fica no banco, né? No ataque, o São Paulo tinha Paulo César, Serginho e Zé Sérgio, em um momento em que o Zé Sérgio disputava com o Éder a condição de melhor ponta esquerda do Brasil. Então, a vitória do Grêmio no Olímpico é uma grande surpresa e, mesmo assim, a expectativa geral era de que o São Paulo revertesse o resultado, né? Detalhes sobre o gol do Grêmio, que é o gol do título, é uma bela jogada na lateral direita, feita ali pelo Paulo Roberto, né? Que não joga o primeiro jogo no Olímpico, mas joga o segundo jogo. O Paulo Roberto, como você citou, ele é o jogador brasileiro que atuou por mais clubes de massa. Ele tem uma história muito bonita no Grêmio, é gremista, se orgulha muito de que os filhos dele jogaram na escolinha do Grêmio e tal. Depois ele passaria pelo Vasco, ele tem um destaque muito grande naquele Vasco que foi bicampeão carioca em 87 e 88, que é o Vasco em que o Romário e o Roberto Dinamite jogam juntos. O lateral direito é o Paulo Roberto. Paulo Roberto, nesse jogo, faz esse cruzamento de uns 25 metros, é um cruzamento difícil, feito sob pressão, lá da lateral direita, longe da área. Para uma ajeitada, que agora eu vou ter que confessar para os nossos leitores, para os nossos espectadores, que eu não lembro de quem é a ajeitada, mas a ajeitada vem no peito do Baltazar, e o Baltazar mata no peito e emenda de primeira, sem deixar a bola cair,
a bola vai no ângulo do Valdir Pérez, é um golaço do título. E aí o Grêmio entra no mapa em definitivo, né? O Inter já estava no mapa fazia muito tempo, mas o Grêmio realmente entra no mapa com essa vitória. Ela é uma vitória sobre o grande favorito, sobre um time que já vinha acumulando finais e semifinais de campeonatos brasileiros e bicampeonatos paulistas, etc. São 95 mil pessoas no Morumbi para esse jogo. São jogos de público muito significativo. O jogo do Olímpico tem 65 mil pessoas, perdão, 61 mil pessoas, e o jogo do Morumbi tem 95 mil pessoas. O técnico do Grêmio, nesse momento, o técnico da conquista de 81 é o Enio Andrade. Sim, sim. O Enio Andrade, que havia estado no Inter, faz essa bela campanha no Grêmio. Esse time de 81 do Grêmio, é importante destacar, eu acho que os gremistas da velha geração não vão se importar de eu dizer isso, ele não era um time que dava grandes espetáculos de futebol. Grandes goleadas, exibições vistosas, como aquelas que a gente viu, por exemplo, do Palmeiras, do Tele Santana, que não foi campeão de nada, né? Esse Grêmio foi campeão de tudo, mas ele não era exatamente um time conhecido pelo futebol vistoso. Era um time muito eficiente. A gente vai chegar depois na Libertadores de 83, naquelas semifinais com 3 times que havia na Libertadores, o Grêmio pegou o Estudiantes de La Plata e o América de Cali. E na partida entre Estudiantes e Grêmio, na Argentina, é visível que o time do toque de bola é o Estudiantes. O Grêmio é o time da conexão direta, da bola longa, das jogadas dos flancos, nas pontas, de muita pressão sobre o adversário, de marcação muito forte, de saída rápida no contra-ataque. E também um time aguerrido, né? Muito guerreiro, muito raçudo, que não se entregava, né? Então, acho que a característica era mais por esse lado do que realmente pela criatividade ou toque de bola. Não era um time que encantava. Então, o campeonato de 81, ele tem essa característica que você destacou, né? O Grêmio pega times de qualidade, times que estavam bem montados, mas nenhum grande do futebol brasileiro. Sim. Até chegar na final. Mas em 82 foi justamente o contrário, né, Idelber? Então agora vamos falar um pouquinho do campeonato seguinte, né? Porque no primeiro, em 82, no primeiro semestre acontece o Brasileiro, né? O Grêmio sendo campeão, né? Ele se classifica para a Libertadores de 82, mas a Libertadores que acontece no segundo semestre não vai bem para o Grêmio. Naquela época, né, a Libertadores geralmente era montado o grupo inicial. Tinha dois times de cada país, né? Então o grupo acabou caindo com os 2 times brasileiros, o São Paulo e o Grêmio, e os 2 times uruguaios, que era o próprio Peñarol e o Defensor Sporting. E o Peñarol acaba vencendo esse grupo, né? Eliminando os 2 brasileiros, e segue em frente, e o Peñarol vai acabar sendo campeão dessa Libertadores em 82. Né? Mas no primeiro semestre, durante o Campeonato Brasileiro, o Grêmio engata uma bela campanha. Começa da mesma forma, também não muito destacado, né? Mas passa pela primeira fase, passa pela segunda. E aí, chegando no mata-mata, a partir das oitavas de final, a fórmula de disputa desse campeonato de 82 era basicamente a mesma, né, parecida com a de 81. Então, a taça de ouro, né, tinha as 2 fases em formato de grupo, e depois um mata-mata a partir das oitavas. E aí o Grêmio, ao contrário do que ocorreu em 81, né, ele vai ter 3 grandes confrontos, né, antes de chegar na final. Primeiro nas oitavas vai pegar o Vasco, e vai conseguir um empate no Rio, e depois uma vitória por 1-0 em Porto Alegre. Então, com isso, consegue se classificar. O empate foi em 1-1. Né?
vai para a fase seguinte, enfrenta o Fluminense, e da mesma forma também consegue um empate no Rio de Janeiro, 1-1, e vence por 2-1 na volta em Porto Alegre. E chegando na semifinal, é um jogo que a gente até já comentou a respeito, porque o Grêmio vai encarar o Corinthians, da democracia corintiana, né? Aquele timão do time, o timaço do Timão, sobre o qual a gente já falou bastante aqui no episódio sobre a democracia, que vinha embalado, né? Já tinha sido campeão paulista nesse momento, o grande Corinthians do Sócrates, Vladimir Casagrande, mas o Grêmio não toma conhecimento, vence os 2 jogos, tanto em Porto Alegre quanto no Morumbi, né? E com isso o Grêmio chega na final. E a final é uma série de peso, né? Porque o Grêmio era, de fato, o atual campeão brasileiro, estava defendendo o título, mas vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo da sua grande geração, de Zico, Adílio, Andrade, Nunes, né? Raul Plazo. E o Flamengo tinha sido campeão em 80, brasileiro. Em 81 tinha sido campeão da Libertadores e campeão mundial, né? Então o Flamengo, quando chega em 82, é um time que é campeão do mundo, né? E a final é muito disputada, né? O primeiro jogo é no Maracanã, empate em 1-1. O Grêmio abre o placar, mas o Zico consegue empatar já praticamente aos 45 do segundo tempo, né? Depois, na volta, um jogo no Olímpico lotado, 75 mil pagantes, né, o público, um jogo muito truncado, que acaba ficando num empate em 0-0, e com isso força um terceiro jogo para acontecer logo em seguida, né, 4 dias depois, no próprio Olímpico, né, e aí tanto o jogo acontece em Porto Alegre, como também, nesse momento, o Grêmio vai ter a vantagem do empate, porque tinha a melhor campanha ao longo de todo o campeonato, né? O Flamengo acaba vencedor, né? O Nunes faz um gol logo no início do jogo, aos 10 minutos do primeiro tempo, e aí o Grêmio fica em cima o tempo inteiro, né? O resto da partida apertando o Flamengo, né, para tentar fazer o gol de empate que lhe daria o título, e tem um lance extremamente polêmico, que aos 10 minutos do segundo tempo, uma jogada, uma confusão dentro da área. O Neymar, que era o zagueiro que eu já tinha comentado, né? Que inclusive um zagueiro que depois vai passar por outros times, vai estar no time do Bahia, que vai ser campeão brasileiro em 88. Mas ele consegue uma cabeçada ali na pequena área, né? E tem, na linha do gol, tem uns 3 ou 4 jogadores do Flamengo, mais uns 2 do Grêmio, e tiram a bola de dentro do gol. Com A a mão. bola passa. E com a mão, exatamente. O Andrade É o defende a bola Andrade, com a não mão. é isso? O Uhum. Andrade defende a bola com a mão. E o pênalti não é marcado. E nem o gol, porque a bola passou, né, da linha. Ali é uma jogada assim, digamos, que nem é polêmica, né? É bastante óbvio que houve Uhum. pelo menos o pênalti. O Então é um polêmico é não ter sido marcado, né? A polêmica é que não foi nada marcado, e com isso o Grêmio acaba perdendo o título, né? Porque se tivesse havido um empate, o Grêmio seria campeão, né? Então, polêmica de arbitragem a favor, né? E o Flamengo acaba ganhando o título, seu segundo título brasileiro. Essa é uma final em que o José Roberto Reis apita 2 jogos. Ele apita 2 jogos seguidos. Mas nesse jogo ele não estava, né? Nesse Especificamente. jogo, o árbitro era o senhor Oscar Scolfaro, de São Sim. Paulo. Em todo caso, é uma final que os gremistas reclamam bastante, né? Ficou marcado aquele lance da cortada de vôlei do Andrade na linha do gol. Mas aí, em 83, eles vão para a Libertadores. Sim. Naquele momento, o Brasil está mandando o campeão e o vice para a Libertadores. Na Libertadores de 82, como você destacou, o Grêmio tinha fracassado em um grupo com o Peñarol, o Defensor e o São Paulo.
é um processo assim bem instantâneo a conquista da vaga pelo Peñarol, porque o Peñarol começa dando de 3-0 no Defensor, depois ele vence o São Paulo por 1-0 em Montevidéu, depois ele vence o Grêmio por 1-0 em Montevidéu, e depois ele vence o São Paulo por 1-0 no Morumbi. Então, como o Grêmio empatou com o Defensor, empatou com o São Paulo e já tinha perdido para o Peñarol, o Grêmio perde o contato com o líder do grupo, e a última partida do Grêmio, as duas últimas partidas do Grêmio em casa, já não valem nada. Esse é um detalhe Isso. curioso para a gente destacar aqui, para a turma que gosta de dizer que antigamente os estádios estavam sempre cheios, etc. Sim, É sim. bom destacar que nessa Libertadores de 81 existe um Grêmio e Peñarol no Estádio Olímpico com 4.000 pessoas, porque Exatamente. o Grêmio já estava eliminado, né? E Quer no dizer, o jogo Grêmio vence essa partida, mas não adianta de nada. não adiantava nada. E depois, na última partida, o Grêmio, também com 4.000 e poucas pessoas no Estádio Uhum. Olímpico, perde para o Defensor. Na Libertadores de 83, é importante destacar que o Grêmio entra muito mais canchudo. Assim, é um time que aprendeu Sim, como aquela competição é jogada, né? E, e o Grêmio cai em um grupo também difícil. Os grupos naquele momento eles eram difíceis porque eles sempre enfrentavam o time brasileiro contra o time brasileiro, né? sim. E dois representantes de outro país. Nesse caso foi da Bolívia. Estavam o Bolívar e o Blooming, né? O Grêmio se classifica, tem um primeiro jogo contra o Flamengo muito importante, em que o Grêmio empata no Maracanã. Uhum. Ele empata no Maracanã e depois, contra os times bolivianos, ele não perde pontos. Ele ganha de todos. E o Flamengo perde pontos contra esses times bolivianos, de tal forma que, quando acontece o segundo jogo entre Grêmio e Flamengo, já é na rodada final, o Flamengo já está eliminado. E aí o Grêmio ganha esse jogo, ele tem uma vitória e um empate contra o Flamengo na Libertadores, e aí ele vai para o grupo das semifinais. As semifinais da Libertadores dessa época eram disputadas em grupos de 3. Isso, só então rapidinho, só para lembrar o pessoal, né? Esse regulamento ele foi da Libertadores durante muito tempo, desde a década de 70 e até um pouquinho depois desse ano, né? Na primeira fase, então, são 10 países, né? Na América do Sul, cada um classificava 2 times, então era um total de 20 times. Eram 4 grupos, não, 5 grupos de 4 times, né? Claro. Só se classificava o campeão de cada grupo. Então ali tinham 5 classificados, passavam para a semifinal, ao qual se juntava o campeão da Libertadores do ano anterior. E aí a semifinal tinha essa coisa do grupo de 3, que é um formato muito complicado, né, que sempre dá problema. E nesse ano, né, o Grêmio cai com um grupo um pouco complicado, difícil, né? Que tinha que pegar o Estudiantes, que era atual campeão argentino, né, um grande Estudiantes que foi montado pelo Bilardo em 82, Carlos Bilardo, que ganha esse título com Estudiantes, do Nacional, do Metropolitano em 82, depois em 83 ele já sai para assumir a seleção, e o seu auxiliar, que era o Eduardo Maresca, ele assume, ganha o Nacional. Né? Então era um belo time do Estudiantes. Isso, vamos explicar para a turma essa história de Metropolitano e Nacional, porque Ah, sim, a boa. turma não sabe o que é isso, né? Então vamos lá, um breve parênteses. De 1967 até 1985, a Argentina tinha 2 campeonatos nacionais. Só que um se chamava Metropolitano. Não é porque só tinha time de Buenos Aires, não. É porque esse campeonato se restringia aos que já estavam filiados com a AFA
e que eram, basicamente, os times de Buenos Aires, os times da província de Buenos Aires, da zona metropolitana toda da cidade, da capital federal, incluindo aí a Avellaneda, os times de La Plata e os times de Rosário. Rosário Rosário Central. e Santa Fé também, né? Que, claro, era um time mais... Isso. De Santa Fé jogavam o Nacional, na verdade. Unión e Colón de Santa Fé jogavam o Nacional, eles não jogavam o Metropolitano. No Nacional, jogavam... Newell's e Rosário Central. No Nacional, além desses times todos, da região metropolitana de Buenos Aires, da cidade de Buenos Aires, da cidade de La Plata e da cidade de Rosário, no Nacional jogavam também os times de Santa Fé, de Córdoba, Tajeres, Belgrano, etc. Então, eram 2 campeões por ano. Um desses títulos se chamava Metropolitano, mas não é um campeonato metropolitano de uma cidade só, é o campeonato das cidades grandes, né? Basicamente isso. O Estudiantes ganha o título de 82 e vai para a Libertadores de 83. Pois bem, nesse grupo acontece uma coisa interessantíssima, vamos acelerar um pouquinho, que a gente tem que falar, né, da final e do Mundial ainda. Vamos lá. O Grêmio estreia ganhando do Estudiantes de 2-1 no Olímpico, também para dar um destaque, Diego, para algumas coisas importantes, para situar historicamente o que era a Libertadores naquele momento. Essa é uma semifinal, não é o jogo que vai decidir quem vai para a final, mas é a semifinal em grupo de 3 de Libertadores. E a estreia do Grêmio nesse grupo, que é o grupo da semifinal, tem 24 mil pessoas no Olímpico. Não é estádio lotado. O Grêmio vence por 2-1, gols de Osvaldo e de Tarcísio. O Osvaldo faz Aliás, o Osvaldo é o artilheiro do time nessa Copa Libertadores. Ele é um meio armador, ele tinha vindo da Ponte Preta, formado naquele timaço da Ponte Preta, estava muito sedento por um título. Nas entrevistas que ele dá, ele fala muito disso, que ele só tinha ganhado 3 vices com a Ponte Preta, então esse título significa muito para ele. O Ranieri empata o jogo, logo depois, na verdade, e aí, no finalzinho, o Tarcísio faz o 2-1. Depois, jogando em Cali, o Grêmio perde o jogo do América de Cali por 1-0. O Estudiantes ganha do América de Cali por 2-0. O Grêmio vence o América de Cali por 2-1 no Olímpico. E aí o Grêmio tem que viajar para La Plata para jogar contra o Estudiantes. E a situação desse jogo era mais ou menos a seguinte: se o Estudiantes ganhasse do Grêmio, ele eliminava o Grêmio. Sim. E só mais um comentário sobre esse time do Estudiantes, né? Antes da gente falar do jogo mesmo, que é um jogo que tem suas polêmicas. Você já tinha mencionado, né? Era um time que não era um time de toque de bola, não era um time violento, né? Esse time ficou famoso ao vencer, né, os 2 títulos argentinos, o Metropolitano e o Nacional, por ser um time que tinha um meio de campo formado por 3 jogadores que eram 3 engantes, 3 camisas 10, 3 meio-campistas armadores, daquele estilo da escola argentina de toco e me voe, né? Também de pausa, segurar a bola, cadenciar o jogo, né? Que eram 3 que vão ter destaques diferentes nessa partida, que eram o Trobiani, o Ponce e o Sabella, né? Sobre o Sabella é interessante que ele tem uma história interessante porque ele estava jogando na Inglaterra. Você até está com a camisa do Leeds, ele jogava no Leeds United, né? E o Bilardo vai para a Inglaterra e consegue convencer ele a voltar para a Argentina e monta esse belo time do Estudiantes. E ele depois, né, vai ter uma passagem pelo próprio Grêmio. Em 85, vai ser bicampeão gaúcho, vai ganhar 2 títulos gaúchos pelo Grêmio. E
também vai se tornar técnico, né? Inclusive técnico da seleção, já posteriormente nos anos 90, 2000. Né? Esse Então, jogo contra o Estudiantes, ele termina em 3-3, e com esse resultado, o Estudiantes vai para Cali precisando ganhar. O Grêmio se classificaria com uma vitória em La Plata. Ele garantiria a sua classificação. O Estudiantes, mais ou menos, garantiria a sua classificação com uma vitória sobre o Grêmio. E o jogo termina empatado e fica faltando o último jogo entre América de Cali e Estudiantes. É um jogo em que acontecem algumas coisas muito interessantes. O América de Cali convida o presidente do Grêmio, o Koff, para assistir o jogo e acompanhar a entrega dos jogadores do América de Cali. Porque eles já estavam eliminados, né? O América já não tinha chance. Eles não tinham chance, mas eles queriam provar sua honra e Uhum. também, parece, revidar algumas hostilidades que eles haviam sofrido em La Plata. O Grêmio leva uma mala branca com dinheiro. As fontes que eu consultei não dizem quanto, mas, enfim, o Grêmio leva dinheiro e os colombianos educadamente recusam o dinheiro e jogam a vida contra o Estudiantes, seguram o placar em 0-0. A partida tem um expulso para cada lado. No começo do segundo tempo, o Estudiantes manda uma bola na trave. Ou seja, por pouco, muito pouco, o Grêmio não fica no caminho. Vamos falar desse 3-3, que é um lendário 3-3, está marcado aí, indelével na história dessa Libertadores. Que fica conhecido como a Batalha de La Plata, e quase foi uma batalha dos aflitos ao contrário, né? Porque por muito pouco o Grêmio não passa quer dizer, passou um sufoco, mas por pouco não perde o jogo, né? Por pouco ele não passa uma vergonha, né? Uma Então vergonha, essa. Vamos contar um pouquinho a história. Esse jogo está disponível para ser assistido. A ideia transmitida pela imprensa brasileira, e aqui eu estou me referindo basicamente à revista Placar, mas também às transmissões televisivas, ou as transmissões de rádio, muito especialmente naquele momento, transmitiram essa ideia, né, de que o Estudiantes foi uma equipe violentíssima e que o Grêmio foi apenas vítima das pancadas. É um retrato completamente falso do que foi o jogo. Não foi um jogo violento. Foi uma batalha muito tensa. O que aconteceu dentro de campo, o que aconteceu fora de campo, eu não tenho como saber. Existem relatos de que houve aí agressão, houve corredor polonês, etc. No Nas vestiário, né? arquibancadas, havia muita revolta com o árbitro. Então, no A segundo torcida. tempo, o Bandeirinha é atingido por um projétil, sei lá o que era, um rádio, pilha, o que for. Também o Mazzaropi, né? A torcida começou realmente a jogar objetos no A campo. torcida começou a intimidar. A ideia de que o Estudiantes bateu sem parar e o Grêmio apanhou sem parar é totalmente falsa. Basta assistir ao jogo. É um jogo truncado, tenso, não é um jogo violento. O Estudiantes não é uma equipe violenta. Os primeiros 30 minutos são de um 0-0, em que o Estudiantes é o time que está tocando a bola e o Grêmio é o time que está tentando sair no contra-ataque em campo aberto. Pois bem, antes de começar o jogo, o árbitro, que é um pateta completo, que perde o pulso do jogo, digamos, né? Ele perde completamente o pulso do jogo, ele dá um amarelo para um jogador do Estudiantes, Trobiani, que se recusava a sair do círculo central. Ele estava ali, enfim, já com aquela pilha de quem vai correr para acossar a saída de bola, e ele recebe um cartão amarelo. Só para dar nome ao juiz, né? É o Luiz da Rosa, o árbitro uruguaio. Isso, e ele está ali substituindo um outro árbitro uruguaio, de cujo nome eu não me lembro,
que era o escalado, de verdade. E aí, eu Uhum. acho que esse árbitro perde a esposa em um acidente, é uma coisa do tipo assim, a esposa morre. E ele é substituído por esse Luiz da Roça, né? De la Roça, Sim, isso. que é fraquíssimo. O juiz é fraco. Não é, não é um jogo em que os argentinos estão sendo violentos, etc, etc. Esse primeiro cartão que o juiz dá antes da bola rolar, ali ele queria meio que tomar a rédea da partida, mas ali ele perde a partida, né? Ali ele perde Porque a partida, porque no é o momento que esse controle. jogador faz uma falta, e de novo, é uma falta por trás, é uma falta para cartão amarelo, mas é também aquele tipo de falta que você pode deixar sem cartão, especialmente naquela época, se você já deu um cartão para o sujeito por causa de uma bobagem. Ele expulsa o Isso Trobiani por essa falta. é mais ou menos aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Né? Isso. 36, 37, ele expulsa, Isso. gera-se uma grande confusão. Uma confusão gigantesca. Nessa confusão, o árbitro é empurrado por trás, né, por um Sim. jogador do Estudiantes, e ele dá aí outro cartão vermelho. Então, o Estudiantes... Essa lance é interessante porque o próprio Trobiani, que já tinha sido expulso, ele está indignado, né? E aí ele chega e empurra, de fato, ele empurra o juiz por trás. O juiz não vê. Quando o juiz se vira, primeiro que ele vê o Ponce. E aí expulsa o Ponce, do nada, assim, quer dizer, sem ter culpa no cartório. E eu falei no início, era uma trinca de meio-campistas extremamente talentosos, que eram o Ponce, o Trobiani e o Sabella. E ele expulsa dois dos jogadores que eram conhecidos por serem jogadores de toque de bola, jogadores criativos, né, nesse meio de campo do Estudiantes. Então, aí o Estudiantes fica com 9 em campo, 8 na linha, E, imediatamente faz o gol. exato. Na cobrança da falta que se seguiu a confusão toda, o Estudiantes abre o placar e está ganhando de 1-0 até o finalzinho do primeiro tempo, em que o Osvaldo faz gol de empate no Grêmio, né? E a gente vai para o intervalo com o empate de 1-1. No segundo tempo, o Grêmio com 2 jogadores a mais, né? O Grêmio começa a dominar, ele faz o 2-1, faz o 3-1, e Esse terceiro gol, vale mencionar que é um golaço do Renato um Portaluppi. golaço Né? espetacular do Renato. Eu quero fazer um Ele comentário realmente, sobre o Renato sim. daqui a pouco. Mas aí acontece uma confusão. Isso é quando o Bandeirinha recebe um objeto na cabeça, né? Ele vai Isso. reclamar com o árbitro. E, enquanto isso, o juiz está lá vendo a cabeça do Bandeirinha sangrando e os jogadores começam a brigar entre si no meio de campo. Né? Tem alguma confusão rolando, algum bate-boca. Ali, na primeira confusão, o Grêmio fica totalmente por fora, é uma confusão dos jogadores do Estudiantes com o árbitro. Na Isso. segunda confusão, já existe algum tipo de bate-boca, provocação, provavelmente o Estudiantes querendo puxar algum jogador do São Paulo para ser expulso com ele. Sim, do Grêmio. Perdão, do Grêmio. E quem é expulso é um terceiro jogador do Estudiantes, né? É um momento em que a torcida está revoltadíssima, né? Sim. O Grêmio está vencendo por 3-1. E aí, antes dos 30 minutos do segundo tempo, aí sim, há uma pancada bem forte por trás, dada pelo Tevez, que já Sim. tinha amarelo. Já tinha amarelo. O juiz não tinha como não dar outro amarelo. Ele expulsa o Tevez. O Estudiantes fica com 7 jogadores em campo. 30 minutos do segundo tempo, o Grêmio vencendo por 3-1, e o Estudiantes fica com 7 jogadores em campo. E aí entra um personagem da partida, que é o Alejandro Sabella. Ele começa a infernizar a defesa do Grêmio na ponta direita, e tanto que começa a bater nele, né? Ele leva várias pancadas, mas ninguém é expulso, não são faltas extremamente violentas, mas tentam dificultar a vida dele. Mas
ele realmente muda o jogo a partir dali, né? É uma surrealidade, assim. Faltando Uhum. 14 minutos para acabar o jogo, ou seja, aos 31, então, do segundo tempo, o Estudiantes diminui, né? Diminui e os jogadores do Grêmio ficam atônitos, assim, tipo, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? É um gol do Gurrieri aos 76, ou seja, 31 do É segundo. um gol que ele empurra em cima da linha, né? O Se zagueiro arrasta tenta no tirar. chão, né? Um peixinho arrastado no chão e tal. Exato. Curiosamente, com a vantagem numérica absurda, surreal, o Grêmio para de dar bote. Parece que o time fica meio condicionado a cercar apenas, porque, pô, nós estamos com 4 a mais, eu vou ficar dando bote. E o Estudiantes vai para cima com muita raça e faz o 3-3. Depois que o Estudiantes faz 3-3, aí é verdade, não tem mais jogo. Sim. Aí não tem mais jogo. O goleiro do Estudiantes cai no chão, exige atendimento, etc. O Bandeirinha havia sido atendido durante 7 minutos. O goleiro do Estudiantes ficou caído uns 3 minutos. E o Grêmio, quando estava vencendo por 3-1, fez bastante cera também. Então, todo mundo fez cera. E o juiz, que já tinha prejudicado o Estudiantes no jogo, querendo compensar, no momento em que o cronômetro chega a 45 minutos do segundo tempo, ele termina o jogo. No jogo entre Estudiantes e América de Cali, lá em Cali, o Estudiantes é recebido com extrema hostilidade. O Grêmio fica muito agradecido, né? Um ano depois, o Grêmio voltaria a Cali para jogar o jogo da amizade em agradecimento ao América, a pilha, a raça com que o América jogou esse jogo contra o Estudiantes. E aí, com esse empate entre Estudiantes e América, o Grêmio vai à final contra um velho conhecido, o Peñarol. Exato. Rapidamente aqui, que a gente vai precisar acelerar um pouquinho, né? Essa final entre Peñarol e Grêmio é uma final sobre a qual também existe uma mitologia que eu não considero muito condizente com o que aconteceu. Primeiro jogo, 1-1, no Centenário de Montevidéu. O Grêmio abre o placar, aí com Tita, né? Que é um Sim. jogador que a gente não mencionou ainda. Vamos aproveitar antes de falar dos dois jogos, rapidamente passar aqui o campinho do Grêmio, né? Algumas mudanças importantes. Então, em primeiro lugar, o goleiro, né? Que já não era mais o Leão, passa a ser o Mazzaropi. O Mazzaropi vem emprestado do Vasco, né? Ainda na lateral, o Paulo Roberto ainda. O Baidec, o Neymar, então, ele sai e entra o Baidec, Hugo de Leon e o Casemiro, né? O meio de campo tem uma troca entre o Paulo Isidoro volta para Minas, né? E vem o Tita. O Tita vem do Flamengo. O Tita era um jogador criado na Gávea, né? Mas que tinha jogado no Flamengo, jogava na ponta direita. E ele queria jogar de camisa 10. Então ele começa a criar problemas para sair do Flamengo e acaba saindo, vem para o Grêmio. E ali ele joga no meio de campo, né? Como um meio-campista armador. Né? E no ataque, então, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, o Caio no comando na cabeça, né? no comando do ataque, e o Tarcísio jogando na ponta esquerda, como você já tinha mencionado, né? Que ele passa a jogar na ponta esquerda. E o técnico é o Valdir Espinosa. Então, antes era o Enio Andrade, né? E depois passa a ser o Espinosa. Então, essas são as mudanças. O Mazzaropi e o Tita, acho que são as duas principais mudanças aí do time do Grêmio entre 81, 82 para 83. Isso, só para a informação ficar exatinha, Diego, o Paulo Isidoro volta para Minas depois, né, mais tarde. Quando ele sai do Grêmio, ele vai para o Santos.
E ele tem uma sim. grande fase no Santos. O Santos Em 83. vice-campeão brasileiro nesse ano, né? Exato. Justamente. O Paulo Verdade. Isidoro é vice-campeão brasileiro de 83 com o Santos. Mas, enfim, Perfeito. é Vamos isso. lá. Vamos lá, então. Características importantes, eu acho, desses jogadores aí que você destacou. Na Libertadores de 83, consolida-se esse meio-campo com China, Osvaldo e Tita. China e Osvaldo se entendem extraordinariamente bem. Eu acho que são dois jogadores pouco valorizados, pouco lembrados. Quem não é gremista não lembra de Osvaldo, China. China era cabeça de área, mais destruidor, chutava de fora da área. E o Osvaldo era excelente finalizador. O Osvaldo é o artilheiro do Grêmio nessa Copa Libertadores de 83. Ele faz 6 gols. O Tita faz 5, o Caio faz 4. O primeiro jogo no Centenário, ele é bem truncado. De novo, existe a mitologia de que os uruguaios bateram e os pobres brasileiros foram vítimas. Não é bem assim, e basta ver os jogos, né? O jogo do Olímpico já me parece um jogo bastante bom, na verdade. Bem melhor do que o primeiro jogo. É uma tradição de finais, né? Primeiro jogo mais travado, ninguém quer se arriscar, etc. O Grêmio abre o placar com o Caio. O Caio. Uhum. Né? Cruzamento do Renato Gaúcho, né? São 2 cruzamentos do Renato Gaúcho nesse jogo. Sim, sim. O Peñarol empata. Bem depois, né? O Grêmio passa um bom tempo. Gol do Grêmio aos 10. E o empate é só no segundo tempo, já aos 30 e poucos minutos. O empate é aos 70 minutos, ou seja, aos 25 Exato. do segundo tempo. Né? E nesse momento em que o Peñarol empata o jogo fica complicado. Uhum. Ali era um jogo que o Grêmio sentia que estava mais, enfim, sob controle, que era um jogo que ele poderia administrar, e a coisa muda de figura. Mas 6 minutos depois, o Renato acha um cruzamento muito genial, assim, porque ele não tinha espaço para driblar, ele não tinha espaço para correr, então ele resolve dar um balãozinho, que é uma jogada que ele já tinha feito nessa Libertadores, em um jogo contra o Estudiantes, no Estádio Olímpico, se eu não me engano, em que ele levanta a bola, faz uma embaixada e cruza com a bola no ar. E isso permite que ele cruze, que a bola saia do pé dele um pouco mais alta, que impeça o bloqueio do zagueiro, né? Essa bola acha o César, que tinha entrado no lugar do Caio, no segundo pau, é o gol do título. Já quase na pequena área ele estava ali, né? Então, Isso, ele acha, ele põe o César na cara do gol. O jogo, então, Grêmio campeão, festa no Olímpico. Agora, esse jogo tem uma imagem icônica, né? Que é o De Leon levantando a taça com o supercílio ali aberto, né? Tanto ele quanto o Tita. E é verdade, como você falou, o jogo não foi um jogo violento, mas tem um determinado momento ali, já mais para o segundo tempo, em que as duas equipes começam a se O dar umas Mazzaropi é pancas. agredido, né? Os uruguaios ficam revoltados porque o Tita finge algumas agressões, né? Ele era um jogador que fingia. Simulava, colocava a mão no rosto, caía com a mão no rosto, tentava constantemente cavar uma expulsão para o adversário e tal. Mas o jogo é jogado. Não é. Claro, há algumas faltas, inclusive o Grêmio bate mais, né? Inclusive tem um vídeo aí no YouTube que nós encontramos que certamente foi algum colorado que editou, porque são só pancadas do Grêmio, né? Não tem nenhuma parece que o Peñarol não bateu, mas realmente foi bem mordido, né? Dos dois lados, né? Exato.
Bom, E vamos o De adiante. Leon, só para, né, um último comentário, o De Leon, vale lembrar, né, já tinha mencionado que ele era um jogador cria do Nacional. Então, no Uruguai, né, quer dizer, Peñarol e Nacional são realmente os inimigos, né? E o De Leon, com muito prazer, tenho certeza, ele levanta essa taça contra o Peñarol na Libertadores. E aí Manda vamos para o Tóquio, né? Peñarol plantar batatas, ele dá uma entrevista depois, mandando o Peñarol plantar Uhum. batatas, para não dizer nenhuma obscenidade no microfone, né? Rapidinho com o Mundial. O Grêmio, então, vai para o Japão, né? Jogar Sim. a Copa Intercontinental. Nesse time que joga contra o Hamburgo, tem 3 novidades em relação ao time da final da Libertadores. Na lateral esquerda sai o Casimiro, entra o Paulo César Magalhães. O Tita sai do time. O meio-campo é composto por China, Osvaldo e Mário Sérgio, que é contratado para aquele jogo. O ataque é o Renato Gaúcho, o Tarcísio e o Paulo César Caju, que também volta ao Grêmio para aquele jogo. O Paulo César Caju tinha sido campeão gaúcho com o Grêmio em 79, mas ele volta para essa partida. E nessa partida, aí já é um jogo mais bem jogado, me parece. Um jogo bem limpo. Sim, Né? sim. Jogo bastante limpo, não tem aquela tensão de Libertadores. O time do Hamburgo era muito bom também, muito técnico, né? Inclusive, a história é que o Espinosa, tendo feito ali, né, estudado o Hamburgo, viu que era um time realmente de alta qualidade e falou para a diretoria: ó, o Tita foi embora, preciso de jogadores de alto nível para enfrentar essa equipe. Aí que vieram, então, esses 2 medalhões, né, o Mário Sérgio e o Paulo César Caju. E o Mário Sérgio, em especial, todos os dois jogam muito bem, mas o Mário Sérgio, em especial, tem um jogo exuberante. Eu acho que o primeiro passe errado que eu consegui identificar do Mário Sérgio foi lá pelos 20 do segundo tempo. A bola passa nos pés dele toda hora. Ele distribui o jogo, cadencia quando tem que cadenciar, acelera quando tem que acelerar, faz lançamentos longos, Sim. acha o Renato Gaúcho na ponta direita toda hora, acha o Tarcísio no comando do ataque toda hora, circula a bola, deixa os alemães loucos, toques refinados. O Renato é eleito o craque do jogo, evidentemente, porque ele fez 2 gols. Faz 2 gols, né, claro. Mas o regente desse jogo é o Mário Sérgio. É uma das grandes partidas da vida do Mário Sérgio. Sim. E até curioso, porque ele e o Caju, eles jogam em posições que, à primeira vista, seriam trocadas, né? Porque o Mário Sérgio sempre foi ponta esquerda e o Caju jogava mais como um armador, né? Mas nesse jogo eles estão o Caju na ponta esquerda e o Mário Sérgio apesar de estar com a 11 e o Caju com a 10, o Mário Sérgio está né, de meio-campista 10, né? Ali, Isso, organizando tudo, né? Como você acabou de falar. isso. O Paulo César Caju, inclusive, é substituído. Aos 25 minutos do segundo tempo, ele sai, substituído. O Mário Sérgio permanece até o fim do jogo, regendo o time. Então vamos lá. O Renato faz um gol para abrir a partida, para abrir o placar, que é uma arrancada pela ponta, em que o marcador dá para ele a linha de fundo, ele dá para ele a jogada para fora, ele vai para fora, ele aceita o convite do lateral, só que em vez de cruzar, ele bate no primeiro pau, engana o goleiro, golaço. O Grêmio, há que se dizer aqui também, eu acredito que os gremistas não vão se importar de eu dizer isso, o Renato Gaúcho, ele não é um jogador com o índice de eficiência que a gente costuma associar aos jogadores da primeiríssima prateleira. Não é Pelé, não é Zico, não é Romário, não é Ronaldo, não é Reinaldo, no sentido de altíssimo índice de eficiência nos dribles, por exemplo, né? O Renato é desarmado com muita frequência. Vocês podem conferir o jogo contra o Estudiantes
na Argentina, o jogo contra o Peñarol no Estádio Olímpico e o jogo contra o Hamburgo. Todos eles são jogos em que Renato toma decisões muito questionáveis com a bola no pé. Decisões, às vezes, fominha, às vezes tentando passar no meio de dois. Ele é desarmado com muita frequência. A questão é que ele tem uma estrela muito grande. E Quando dá certo, dá certo. Quando ele acerta uma, é demolidora. Uhum. Então, nesse primeiro gol, ele corta para fora, chuta no primeiro pau. E aí o Grêmio tem, inclusive, oportunidades de fazer 2-0. Né? Tem uma jogada incrível em que o Stein, o goleiro alemão, sai do gol, vai lá para a intermediária tentar combater o Tarcísio, e ele perde a bola, quase que o Tarcísio faz um gol do meio da intermediária, com o gol alemão vazio. Mas, típico alemão, faltando 4 minutos para acabar o jogo, eles acham o gol e a partida vai para a prorrogação. Na prorrogação, logo no comecinho, o Renato tem uma jogada parecida. Como ele tinha cortado para fora e batido no primeiro pau, no primeiro lance, o zagueiro passou a tentar defender aquela jogada. Era o momento que o zagueiro defendeu a jogada, o corte para fora, o Renato corta para dentro. Para dentro e bate de pé esquerdo. Golaço. Um título espetacular. Esse jogo foi jogado ao meio-dia no Japão, ele foi transmitido no Brasil à meia-noite, né? E é o começo da zoeira dos gremistas com o Internacional, de que não é internacional e é intermunicipal. Porque o Grêmio, apesar de ter sofrido a hegemonia do Inter regional e nacional nos anos 70, ele é o clube gaúcho que aparece no cenário internacional pela primeira vez, né? Sim. Com um título. Então é um belo time, né? É um belo time. Tem um canto dos cisnes desse time, que é na Libertadores do ano seguinte, agora para fechar mesmo, né? É um pouco o final dessa geração, quando o Grêmio já entra na semifinal, como era o regulamento, né? Então, num grupo de 3, em que tinha o Flamengo, tinha sido campeão do seu grupo, um time venezuelano, Universidade de Los Andes, e o Grêmio, logo no primeiro jogo, na abertura, no Olímpico, mete 5-1 no time do Flamengo, que é um outro jogaço também, um domínio absoluto do Grêmio, e com isso encaminha ali a classificação do Grêmio para chegar na final. Né? Mas aí essa final, eles acabam sendo derrotados pelo Independiente, o rei de Copas, né? Vai ganhar o seu último título da Libertadores, fazendo 1-0 em Avellaneda, um gol do Burruchaga, que depois estaria na seleção em 86, e depois segurando um 0-0 no Olímpico, e com isso o Independiente é campeão da Libertadores 84. E meio que essa geração de ouro do Grêmio aí entre final dos anos 70, começo da década de 80, que ganhou o Brasil, ganhou a América, ganhou o mundo, ele tem aí o seu último grande momento, né? E com essa derrota acaba essa geração, vai sendo desmontada. Mas é isso, né, Idelber? Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre uma trajetória de alguns anos em que o Grêmio, de certa forma, muda a sua estatura no futebol brasileiro e na América, né? Na Conmebol. Espero que os gremistas tenham gostado. Nós somos Meio de Campo, Futebol e Sua História. Deixe o seu like, circule o link para amigos no WhatsApp. Se quiser avaliar a gente no Spotify, também ajuda. Se quiser comentar com o que quiser, críticas, sugestões, também ajuda o engajamento. Tudo isso é importante para a gente ir crescendo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Semana que vem estamos de volta. É isso, pessoal. Valeu pela audiência e até a próxima. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto.
Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.